Bem, pessoal, boa tarde. Eu tô aqui para mais uma videoaula. Só que agora é a parte final aí de hardware, certo? E aí eu vou dar continuação aqui falando um pouco sobre memória principal, né? Ou em alguns concursos a gente pode chamar ela de memória central, né? E aí a gente vai ver aqui uma subdivisão também, né? Em duas partes de memória. A gente vai chamar memória RAM e memória ROM, né? Então assim, porque por questão assim de concurso, como já havia dito já em aulas anteriores, a gente tem que ter também uma afinidade com o inglês. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a memória RAM significa Random Access Memory e a memória ROM significa Read Only Memory. Então, se a gente levar ao pé da letra, random é aleatório, né? Access é acesso e memory é memória. Então seria o que? Memória de acesso aleatório. E a outra, read only memory, seria read de leitura, only de somente e memory de memória. Então memória de somente leitura. Então o que a gente vê aqui, ó, nesse primeiro tipo de memória? Eu tenho uma memória ROM, que tem aí o significado, ó, read only memory. O que a gente precisa saber para poder matar essa questão aí de agente penitenciário? Primeiro, que são memórias permanentes. O que são memórias permanentes? Tá aqui, ó, botei até em tópicos para ficar mais fácil, né? Que são as informações que são pré-escritas, ou seja, aquela que já vem de fábrica. Como já havia dito, ó, são memórias apenas de leitura, né? Ou seja, memórias que já vêm gravadas do fabricante. E o que é o principal aqui, ó? O principal da memória ROM é identificar que ela é uma memória não volátil. Então o que seria uma memória não volátil? As informações não se perdem ao desligar o computador. Pronto. Bastou saber isso aqui, a gente mata a questão, tá? No caso da outra memória, que é a memória RAM, a memória de acesso aleatório, é aquela que é alimentada eletricamente. Ou seja, tá aqui, ó, é um tipo de memória volátil, tá? O que seria uma memória volátil? É aquela que quando eu desligo o computador, os dados são perdidos, certo? Tem até aquele ditadozinho, né, que geralmente o técnico informático que vai em casa, meu computador não está ligando mais, o que ele faz? Vai na casa da pessoa, liga o computador, abre o computador, retira a memória, o pente de memória, dá uma limpeza, que o pessoal fala, mas na verdade não é uma limpeza. Ele está retirando a energia eletrostática acumulada e retorna de novo a memória para o mesmo slot, né? Então isso aí ele está retirando a energia eletrostática do pente de memória e ele retorna novamente a sua execução, certo? Então RAM volátil, ROM não volátil, tá? E aí eu coloquei como exemplo aqui, ó, os pentes de memória RAM. A gente está falando especificamente dos pentes de memória, tá? Nós temos aí subdivisões, mas assim, para a questão de concurso de agente penitenciário ou da polícia militar, a gente não vai encontrar assim, identifique a memória DDR, o DDR2, o DDR3. É só mostrando que é um pente de memória, tá? E essas memórias, a gente viu lá anteriormente que é dividida em RAM e ROM, né? Só que existe também outras memórias auxiliares, né? Como por exemplo, eu tenho aqui, ó, memória virtual. Quem nunca ouviu falar na memória virtual? O próprio nome está dizendo, pessoal, ó, na informática, se eu tiver afinidade com o inglês e só traduzir um pouco das nomenclaturas que tem à nossa disposição, a gente mata a questão. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, memória virtual. É uma coisa virtual, não é física, certo? Então, o que ele diz ali, ó, no momento em que você deseja armazenar mais dados do que realmente cabe na memória RAM, né? O sistema operacional aparece uma mensagenzinha dizendo assim: ei, você não tem memória suficiente. Então o que o computador tem que fazer? Ele tem que virtualizar, ele tem que supor, né, fazer com que o computador entenda que existe mais memória. Então ele cria uma memória virtual. Como é que a gente pode chamar o nome esse arquivozinho, né, de memória? Tá aqui, ó. A gente encontra bem aqui no meio o nome, ó. Ele é ele é chamado de arquivo de troca. Ou a gente pode encontrar alguns concursos chamados de swap file, tá?
qual é o tamanho desse arquivo geralmente que ele cria? É 100 MB. Então, se for cair num concurso, alguma coisa, memória virtual é um arquivo de troca que ele cria no HD para simular uma memória virtual, certo? Aqui tem um exemplo. Ó, a gente pode ver aqui nesse infográfico aqui que a gente tem o processador, que já falado em outras aulas, que a gente tem essa tal memória virtual que ele cria no HD, e ele tem essas memórias que vão ser faladas daqui a pouco, ó, que a gente vai encontrar a memória cache interna e tem as caches externas. Ele faz essa busca. Vamos supor, ó, da CPU ele foi buscar na memória RAM e não encontrou, ele vem aqui no HD e cria uma memória virtual. Tá, aqui é só para dar um exemplo. Aqui eu coloquei nesse slide a localização para quem quiser ver a capacidade que ele pode ter, né, de memória de troca. Ele fica aqui, ó. Eu vou no iniciar, clico com o botão de propriedades em cima do item meu computador ou computador, né, no Windows 7. Venho em propriedades, clico na guia avançado. Aí posteriormente em desempenho eu venho aqui, ó, em configurações. Olha o que ele diz aqui, ó: efeitos visuais, agendamento de processador, uso de memória e memória virtual, né? Aí na próxima janela que vai abrir, eu abro na guia avançado e em memória virtual eu entro em alterar, certo? E aí eu determino aqui os tamanhos da memória virtual, certo? E a gente vai encontrar outras nomenclaturas, né? Como por exemplo, eu tenho a segmentação, é a forma em que essa troca vai acontecer da memória RAM para essa memória virtual, tá? É por segmentação, tá? Então tá aqui, ó, o que seria segmentação? Ele tem ali, ó, ele pode ser de qualquer tamanho, de 1 byte, né, até 4 GB, né, que é uma troca que ele faz. Como é que esses dados vão trafegar entre a memória RAM e o HD? Então tá aqui, ó, são blocos de 1 byte, tá? Ele vai passando essas informações. E aí a gente encontra um termo também chamado paginação. O que seria paginação? É esses blocos de segmentação que ele se divide, e essa troca de informação é que se define a paginação. Então essa troca de informação e a paginação é como se fosse assim, a paginação através da segmentação. Segmentação é a forma que ele faz essa troca de informação, e paginação é o nome da ação, da operação, tá? E aí o mais fácil, né? A gente tem uma outra memória que chama memória cache. Memória cache é ela como se fosse um acesso mais rápido entre o processador e a memória RAM, que é aquela que é Random Access Memory, tá? A gente vai encontrar em questão de concurso que ela é dividida em 4 níveis, tá? L1, L3, L4. Só a gente fazer assim, ó. Eu tenho L1, L2 é interno, L3, L4 externo. Ah, esse externo fica onde? Está ali, ó, placa mãe. Então L1, L2 no processador, L3, L4 placa mãe. É um tipo de memória volátil. Por quê? Porque quando o computador desliga, essas instruções elas são zeradas, tá? E aí também pode ser que caia em alguma questão do concurso aí o tamanho médio, né, de uma memória cache dentro do processador, ó, 1 MB, tá? Tem um exemplozinho aqui bem fácil, ó. CPU e tem uma memória cache, L1, L2 é interno, certo? E ele faz essa troca entre CPU e memória RAM, ou seja, é um caminho mais rápido para essa troca de informação, tá? E aí, para a gente estar finalizando essa videoaula aí hoje, eu coloquei uma pirâmidezinha aqui, tá, que se chama hierarquia de memórias, que pode cair em concurso. Nós vamos ver umas questões aí que no próximo videoaula é atividade. Então nessa próxima videoaula nós vamos ver algumas atividades envolvendo essa pirâmide. Bastou tá botando na cabeça o funcionamento dessa pirâmide, pronto, já dá para responder várias questões aí de concurso. Então nessa pirâmide ele vem do mais espesso, né, que a área mais fina, quer dizer, até a área mais profunda, né? Então aqui, ó, de cima para baixo, o que funciona mais rápido no computador. Então a gente tem, primeiro é o processador e tudo que envolve o processador, que a gente já falou nas aulas anteriores. Depois vem o cache, que é um tipo de memória RAM. Ó, nível 1, nível 2 é aquele que trabalha dentro do processador. Depois eu tenho a memória RAM,
memória física e memória virtual. A virtual é aquele arquivo que é criado dentro do HD. Depois a gente encontra os tipos de dispositivo de armazenamento, nessa ordem, ó. BIOS, depois disco removível, depois armazenamento de rede ou internet, depois disco rígido, e por último os periféricos de entrada e saída, né? Que é teclado, mouse, scanner, microfone, entre outros, tá? E aí eu encerro essa videoaula com essa frase, ó: para criar inimigos não é necessário declarar guerra, basta dizer o que pensa, né? Martin Luther King. Certo? E aí espero que vocês tenham gostado dessa videoaula aí, e a próxima videoaula